Olá, meus irmãos da amada Igreja Presbiteriana da Tijuca. Nós estamos aqui reunidos em família para agradecer aos amados, meu esposo, pastor Manuel Zico, meus filhos, a Rebeca, a Débora e o Samuel. Nós queremos mais uma vez expressar o quanto somos gratos pela parceria dos irmãos, pelo companheirismo durante esses anos. Nós ainda estamos no campo missionário de Tianguá, pela Junta de Missões Nacionais, plantando esta igreja. Anos difíceis para todo mundo, né? Não precisa nem dizer. Mas o Senhor tem nos sustentado e sendo apoiados por igrejas como os irmãos que têm nos ajudado, contribuído também com esta obra aqui no campo de Tianguá. Nós somos muito gratos por todo o apoio, por todas as contribuições da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Que Deus abençoe. E um Feliz Natal e Ano Novo cheio de alegria. Graça e paz. Eu sou o missionário Jário, esse aqui é meu filho Enos e a minha esposa Valdinete. Nós somos missionários da JMN, estamos localizados na cidade de Poço Verde, aqui no estado de Sergipe. Para nós é motivo de gratidão estarmos num campo missionário servindo ao Senhor, levando a palavra do nosso Deus. E também ficamos mais gratos ainda quando sabemos que existem pessoas que nós nem conhecemos pessoalmente, mas pessoas que se preocupam por nós, que oram por nós. Queremos agradecer a você, que faz parte da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Nós queremos desejar a todos vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês ricamente. E também ao grupo do GAN, por todos os anos, tem nos abençoado ricamente. Vocês são importantes na nossa vida, do nosso filho. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
noite a você que está nos assistindo neste culto vespertino. Dia 23 de maio de 2021, estamos aqui reunidos mais uma vez para ouvir a mensagem de Deus. Boa noite a você que nos assiste pela internet, nos canais da nossa igreja, da forma que você estiver assistindo ou ouvindo apenas a mensagem em áudio. Boa noite a todos os que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus. O texto que nos conduz à reflexão no dia de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 3 a 7 e 12 e 13. Vamos ler juntos aqui este texto, mensagem de Deus para hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3 a 7 e 12 e 13. Leamos em conjunto. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Louvado seja Deus pela sua mensagem, pela sua palavra que nos traz hoje. Quero trazer uma reflexão para vocês com esta leitura aqui de hoje. O que significa ser membro de uma igreja? O que significa? O que significa ser membro da nossa igreja aqui, a Igreja Presbiteriana da Tijuca, a IPT, carinhosamente chamada de PT. O que significa, neste mês de aniversário da igreja, estarmos saudando uns aos outros e falando parabéns pelos seus 54 anos, mesmo tendo 20, tendo 30, tendo 15, tendo 5, tendo 60, tendo 80, o que significa isso? Ser membro e fazer parte de uma igreja a tal ponto de no mês do aniversário da igreja, todo ano aqui na nossa igreja, nos saudarmos com a idade da igreja, por nos sentirmos parte dela, tão parte dela, que nos confundimos com ela. O texto, o texto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios, o que ele significava naquela época, Vamos ler um pouquinho, destrinchar essa mensagem que Paulo manda aos Coríntios, mas também para nós no dia de hoje, Deus nos fala, Ninguém segue ou não segue a Jesus sem ser pelo Espírito de Deus. Ele fala aqui bem claro, O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, no domingo de Pentecostes, nós celebramos a vinda do Espírito Santo como línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar uns com os outros em línguas. Aí pode ter aquele pessoal que fala a língua dos anjos, que são línguas estrangeiras, que um falava em inglês, outro falava em alemão, ou em persa, ou em hebreu, ou em várias línguas naquela época que existiam, E um falava com os outros, e os outros ouviam, na língua que eles estavam ouvindo. Na cidade de Corinto, especialmente, isso estava sendo uma questão até, porque alguns falavam que falar em línguas, estou falando aqui de novo, voltando aqui, citando aqui, falar na língua do outro, sem ter feito um curso de línguas, sem ter feito algo com o poder do Espírito Santo. Esse dom de falar em línguas pelos habitantes de Corinto, naquela cidade de Corinto, os coríntios, eles falavam que aquilo ali era mais importante que os outros dons de profetizar, ou dons de administrar a igreja, ou dons de administrar as doações, obras sociais que faziam na época. Dizia-se que aquele dom
de línguas naquela época era maior que os outros. O que o texto nos ensina aqui, né? Que há diversos dons, diversos talentos, né? Mas um só Espírito. Diversos talentos nós temos, mas só existe um Deus. Diversos membros e diversas áreas na igreja. Nós temos o pessoal que faz, sim, né? Fala com os outros, vai pregar o evangelho em outras línguas, os missionários. Nós temos as pessoas que vão fazer o almoço, que vão arrecadar fundos para os missionários. Temos o pessoal que organiza o almoço, que faz o asseio da igreja. Nós temos o pastor, os presbíteros que fazem a pregação e a administração da nossa igreja aqui, os diáconos que cubram da obra social, que vai cuidar das pessoas carentes, que necessitam de alguma ajuda no nosso bairro, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos. Temos várias pessoas, várias funções, digamos assim, e várias pessoas com dons. Mães, diversos membros e áreas, mas é uma só igreja, uma só igreja de Cristo, uma só igreja presbiteriana da Tijuca ou do Brasil, qualquer que seja a sua denominação, irmão. A igreja, o corpo de Cristo é um só. Mas há, claro, diversos dons, diversas áreas de atuação dos membros na nossa igreja, né? E vou falar para vocês uma historinha, né? Da minha vida, né? Que pode citar um pouco, explicar um pouco o que é isso, né? Eu trabalho numa empresa, né? Que fazia acordos com outras empresas. Então, eu era da área que cuidava desses acordos, que a gente chamava de termos de cooperação, né? Um acordo de uma empresa com outra para fazer um fim em comum, um propósito em comum, geralmente de pesquisa e desenvolvimento de produtos novos. E neste meio, né, que a gente trabalhava, tinha essas circunstâncias, né, tinha várias discussões, inclusive se alguns tipos de tributos eram devidos ou não no caso de um trabalho em conjunto para pesquisa e desenvolvimento. Alguns advogados, juristas, tributaristas da própria empresa, de outros lugares, defendiam que sim, tinha que tributar, outros defendiam que não, que era uma isenção do governo, enfim, não vou entrar em detalhes do que era a questão lá. E na época, o meu chefe, né, da meu setor, ele falou uma frase que me tocou muito, né? E eu acho que se aplica muito ao nosso tema de hoje, né? Dos diversos dons em uma só igreja. Ele falava o seguinte: a função do advogado do McDonald's, né, de uma empresa de fast food, qual é a função desse advogado? É ele advogar em favor ou não da empresa? É ele economizar tributos ou não da empresa? Somente? Não. A função do advogado do McDonald's é vender hambúrguer. Porque a função daquela empresa, daquele ramo comercial, é o quê? É vender o seu produto, no caso os hambúrgueres, batata frita, enfim, tudo que eles vendem. Mas o carro-chefe do McDonald's, né? Estou falando aqui de uma marca, mas pode ser qualquer outra, né? De fast food, é o hambúrguer. Ou a função de uma empresa que vai, de um banco, por exemplo, é gerir o dinheiro dos outros, e com isso cobra tarifas, faz as coisas, ele tem essa função, né? Tem a sua função definida, né? A função de uma indústria que produz algum tipo de bem, né? Era aquele bem. A função de quem faz algum tipo de serviço é fornecer aquele serviço e vender para alguém, porque se você não tiver para quem vender, como é que você vai conseguir fazer? Então, a função de qualquer pessoa, em qualquer corporação, qualquer instituição, é aquele objetivo final. O foco no objetivo da empresa, esse foco é o foco que todos têm que ter. Seja o cara que vai fazer a faxina na empresa, seja o cara que vai fazer o advogado, seja que vai ser o engenheiro, ou enfim, o arquiteto, ou qualquer outra função que você queira falar, né? Uma função de um médico, por exemplo, é salvar vidas, né, no hospital. Todos têm uma função em alguma instituição, alguma corporação, né? E esse foco tem que estar definido, porque se você trabalha com um foco diferente, eu quero economizar o máximo de tributos, mas se você economizar aquele tributo a ponto de você parar a operação da sua empresa, será que aquilo ali vai ser bom? Será que se você focar só no seu trabalho, sem pensar no trabalho de todos os outros da sua empresa, né, vai ser bom? Eu quero fazer uma ótima faxina aqui na igreja, que bom, mas eu vou ter que parar o domingo inteiro, no dia do culto, seja culto gravado, culto online, culto presencial,
Você vai parar uma igreja um dia inteiro para fazer uma limpeza ótima, mas será que você não pode fazer isso no outro dia? Ou de uma outra forma? Ou que não precisa interditar o local inteiro? Pensemos nisso. E o foco da igreja, não apenas de quem trabalha na igreja, né? O foco da igreja qual é? O foco da igreja é o foco do Evangelho, né? De estar aqui para adorar a Deus, pregar o Evangelho, né? Fazer a mensagem, como estou fazendo aqui agora, e pregar o Evangelho para as pessoas demais. Foco nas missões, arrecadar dinheiro para os missionários, para a expansão da obra missionária. Esse é o foco, formar pastores, formar discípulos de Jesus, para que possam estar em qualquer lugar deste Brasil, deste mundo, pregando a palavra de Deus, né? E esse discípulo aqui de Jesus, eu estou falando aqui o termo, né? Mas podem usar outros termos. Tem gente que fala cristão, o evangélico, o crente, ou, enfim, presbiteriano. Não estou aqui querendo limitar, né? Eu falo aqui o termo discípulo de Jesus porque a gente está falando aqui de quem quer seguir a Jesus. Porque tem gente que fala que é cristão e que não segue o ensinamento de Cristo, gente que fala que é evangélico e que às vezes nem conhece do evangelho. Tem gente que fala que é crente e não crê. Existe isso, irmãos. Existe aquele que se chama discípulo de Jesus e é discípulo de qualquer outra pessoa, menos de Jesus. É discípulo do youtuber, discípulo do jornalista, discípulo do político, discípulo de qualquer outra pessoa. Mas esquece do foco em Cristo Jesus. Está aqui a palavra de Deus para a gente ler e aprender, né? Bom, como eu ia dizendo, nesta época que esse texto foi escrito lá para os coríntios, né, da cidade de Corinto, existia um problema. Uma igreja que estava dividida, né? E além dessa questão, como eu falei com vocês, de focar muito em dons de línguas, como eles estavam falando aí, né? No texto de 1 Coríntios, capítulo 1, 11 e 12, você pode ler com calma o texto para você poder destrinchar os versículos anteriores, para poder pegar a parte histórica, mas vou só focar nessa parte, né? Os coríntios, né? Os habitantes da cidade de Corinto estavam seguindo ídolos diferentes, mas, poxa, eles não eram cristãos, discípulos de Jesus, seguindo ídolos. Dentro dos cristãos, estavam se fazendo ídolos, seguindo ideologias e doutrinas diversas. Um falava, eu sou discípulo de Apolo, que também era um grande pregador da época. Sou discípulo de Pedro, que foi discípulo e viveu com Jesus. Sou discípulo de Paulo, que escreveu essa carta. Ou sou discípulo de Cristo. Uns querendo dizer que eram melhores que outros, ou querendo se diferenciar uns dos outros. A gente vê isso hoje em dia, no nosso dia a dia, na nossa vida. Será que a gente vê os cristãos, evangélicos, enfim, crentes, qualquer denominação que seja, né? Se dividem em diversas igrejas, diversos pastores, denominações, como eu estava falando aqui, né? Igreja presbiteriana, igreja quadrangular, igreja universal. Não vou aqui citar todas aqui, que eu vou deixar o dia inteiro. Cada um escolheu um nome para a sua igreja e se dividiu um do outro. Sigo uma doutrina, sigo o fulano, né? E até aquele pessoa que fala, né? Olha, fulano ou você, né? É mais ou menos cristão do que eu, ou do que cicrano. Porque você fala isso, fala aquilo. Que isso, irmãos? Para que vamos nos dividir? O mundo já nos divide tanto. Vamos começar a criar categorias agora dentro dos cristãos, dos discípulos de Jesus, dos crentes evangélicos, cada um querendo ser melhor que o outro. Qual é a lição que Paulo tem aqui neste texto para nós? Um corpo tem vários membros. Nós temos braço, nós temos perna, nós temos tronco, orelhas, temos órgãos internos, né? Diversos. Cada parte do nosso corpo, vamos dizer assim, é um membro do corpo. E uma igreja, ou um Espírito de Deus, né? Tem vários membros também. A igreja é composta de membros, né? Você que é membro da EPT, você que não é membro, mas quer se tornar, você que é membro de outra igreja, louvado seja Deus. Não vamos começar a criar uma coisa especial para um para outro, não. Louvado seja Deus, porque você está seguindo o caminho de Jesus Cristo. E este é o foco aqui, no dia de hoje, pregar o Evangelho. Para que às vezes eu mesmo, que acho que estou seguindo Cristo, me desviei do caminho. Caramba, quando eu li esse texto, irmãos, como eu me desvio do caminho de Deus, como eu preciso orar, confessar a Jesus Cristo, meus erros.
Então, como essa igreja, né, tem vários membros, como um corpo tem vários membros, vários órgãos, né, com esses dons, né, que nós temos, né, cada um tem seu talento, né, e modos de pensar diferentes, nós somos diversos. Ninguém é igual ao outro. Não precisamos todos pensar igual a uma pessoa, a um ídolo, né, a uma pessoa da igreja, uma pessoa fora da igreja, algum político, alguma ideologia, enfim, qualquer, né? Nem vou falar muito de política, que hoje em dia isso é um assunto que rende muito, nem quero entrar nesse assunto aqui. Mas às vezes nós queremos dizer que um é melhor que o outro, porque eu faço uma canção, uma adoração, um louvor bonito. Quer dizer que eu sou melhor que o outro que vai pregar a palavra? Ou o outro que vai fazer a faxina na igreja? Aquele cara que vai fazer a faxina na igreja, ele faz a faxina com adoração a Deus, às vezes maior do que a mim, que estou aqui pregando. Pensemos nisso, irmãos. Pensemos nisso. Porém, né, nós somos diversos, nós somos diferentes. A diversidade está no mundo, né, não é? Hoje em dia virou moda falar diversidade, mas sempre existiu diversidade no mundo. Nenhum ser humano é igual ao outro, né? Se Deus quisesse que fosse assim, o faria assim. Pessoas de cor, de modo de pensar, de profissões diferentes, né? Gêneros, enfim, não vamos entrar aqui no assunto, mas cada um tem o seu modo de ser. Mas nós queremos estar conectados com Jesus, temos que estar conectados com um só Senhor, que é o Cristo. Conectados com Ele. E não pensar em separar, em diferenciar as pessoas. Nós temos que pensar todos como membros de um mesmo corpo, com funções diferentes, mas com o mesmo propósito. E qual é esse sinal que nós temos, né, de que nós somos discípulos de Jesus? O batismo, não o batismo, estou falando aqui do batismo, o ato do batismo, né, de aspersão, por imersão, enfim, qual que seja, né? O ato do batismo, né, mas do batismo do Espírito, que é simbolizado pelo batismo físico, né, com a água, com a aspersão, com a imersão, da forma como todo mundo quer diferenciar um do outro, né? Mas o batismo do Espírito, irmãos, esse é o que importa. É você estar realmente convertido a Jesus Cristo e querer seguir a Ele, não a seguir algum ídolo, alguém da igreja, um pastor ou algum popstar, enfim, da igreja, algum irmão ou uma irmã que faz uma coisa ótima na igreja, uma função ótima. Mas e aí? Você está seguindo aquela pessoa, está seguindo a Jesus Cristo. Como é que hoje nós podemos fazer um paralelo, né, com isso, né? Como nós podemos seguir este ensinamento que Paulo nos deixa? Porque naquela época existia uma igreja de Corinto, né, os coríntios, que tinha problemas deles. Nossos problemas podem ser muito similares, mas não são iguais, como já falei. As pessoas não são iguais, nem as comunidades, nem as igrejas são iguais. Temos muitas semelhanças, mas temos diferenças também. O que nós temos hoje que nós temos que fazer? Igualzinho Paulo deu a lição ali. Deixar de focar nossas diferenças. Doutrinária, de forma, de como é que a igreja se conduz, se o presbítero ou se o pastor está de terno, está de toga, está com uma blusa polo. Isso seria irreverência para Deus? Depende. Se você está se colocando reverentemente a Deus, será que você está de terno é melhor do que você está com uma camisa polo? Neste mês estamos comemorando o aniversário da igreja, um momento de festa. Eu vim hoje com esta camisa de comemorativa da igreja para comemorarmos esse fato, e Deus se alegra porque esta igreja está há 54 anos de pé, pregando o seu evangelho, e cremos, né, que estamos fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus. Se não fosse assim, Ele mesmo não deixaria que ela existisse. Então nós temos diferenças de formas, de gosto. Eu gosto do púlpito assim, púlpito assado. Eu gosto de fazer um almoço para fulano, para ciclano, para arrecadar fundos. Podemos ter gostos diversos. Eu quero fazer o bolo para poder o aniversário da igreja, o aniversário da SAF, o aniversário do coral, da MP, enfim. Se você quer fazer, faz de coração. Quer doar ou não quer doar, quer cobrar, da forma que seja, mas faça com o foco no que? No Evangelho. Você faz com o foco de mostrar o seu talento para as pessoas, já deixou de ser o foco no Evangelho. Ou diferença de política, de importância na obra de Deus, como eu falei aqui, né? O que é mais importante, né?
e focar no objetivo final. Qual o objetivo final nosso enquanto discípulos de Jesus, enquanto igreja como comunidade, né? E como povo de Deus? Nós, como discípulos, adorar a Deus, e só a Deus, tá? Para adorar o irmãozinho, o pastor, a igreja, o grupo de vocal, não. Adorar a Deus. Foco na adoração a Deus. O ensino, o aprendizado no Evangelho, né? Você estudar na EBD, você dar aula na EBD, ensinar as crianças, que é uma tarefa que às vezes muitos relegam, né? Mas que é muito importante. Desde criança a gente tem que ensinar nossos filhos, nossos pequenos sobrinhos, parentes, enfim, netos, a focar na palavra de Deus, porque senão se desvia. Isso é um trabalho importante também. A santificação, nossa caminhada pessoal de santificação também tem que ser focada na pregação da palavra de Deus. Temos que pregar. Olha, eu não sei pregar, não sei falar no púlpito, mas você pode pegar esse vídeo do YouTube, vídeo do Facebook, clicar em compartilhar. Está fazendo sua parte já. Você não está falando, mas deixando Deus falar através de um pregador qualquer, seja eu, seja outros, que você achar que está seguindo a palavra de Deus, irmãos. Não estou aqui para dizer que sou melhor que ninguém, não. Qualquer pregador que está seguindo a palavra de Deus, que você ouvir e aquilo concorda, você passa para frente. O que não concorda, não passa, né? É isso que a gente entende. E o que nós temos aqui para complementar aqui essa mensagem, né? O foco, né? Na primeira carta de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, perdão, capítulo 1, não é a primeira carta, é o primeiro capítulo, perdão, capítulo 1, versículos 22 a 23, nós temos esse texto aqui, né? Que diz assim, deixa eu só achar aqui o texto, primeira carta de Paulo aos Efésios, primeira carta de Paulo aos Efésios, primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, capítulos 22 e 23, tá? E eu vou pegar aqui o finalzinho do versículo 23, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, né? Em aquele, Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E aí, nós temos que ter o foco, né? No cabeça da igreja, no Cristo. É aquele que a tudo enche em todas as coisas. O foco tem que ser em Cristo, irmãos. O foco tem que ser em Cristo. E quando a gente for ofendido, a gente sempre vê isso. Nós não somos perfeitos, irmãos. Se nós ofendemos os outros, imagina quando nos ofendem. Ah, fulano falou de mim mal, brigou comigo, não quer falar comigo, me xingou no Facebook, no Twitter, enfim, qualquer rede social que você queira ver aí, que não sei mais quantos que existem, né? Falou mal de mim, enfim. Nós podemos ser vítimas de fake news, como hoje em dia é moda, né? Podemos ser vítimas de pessoas que falam mal da gente, ou que querem dizer algo, né, um do outro. Acontece. Nem o ser humano é perfeito, nem falar dos cristãos, dos discípulos, dos membros da igreja, até dentro da igreja tem dissensão, divergências, brigas. O que a gente tem que fazer quando for ofendido, direta ou indiretamente, por algum irmão em Cristo? Como que nós fazemos? O próprio Paulo escreve na epístola aos Colossenses, capítulo 3, né, versículos 13 a 15. Vamos ler esse texto aqui. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro, em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos, né? O que diz aqui Paulo? Perdoa o seu irmão. Você acha que o seu irmão falou? Não revida não devolve o mal com o mal, como a gente sempre fala, né? Se vem o mal para você, devolve com o bem. Tem gente que devolve bem com o mal, a gente vai fazer o mal com o mal, vai ser pior ainda. Se já o bem querem fazer o mal, se a gente fizer do mal um outro mal, então ainda devolver, entra num círculo, né, vicioso. Isso não melhora nunca. Devolva o mal com o bem, perdoa, ame, né? Não é para você perdoar, esquecer do que a pessoa falou, ficar de bracinho com falsidade. Perdoar
olha, eu perdoo você, você pode até continuar fazendo a sua besteira, mas eu perdoo você em Cristo Jesus. Amar, vamos amar, mas não precisa ficar de papo, né? A pessoa está falando mal de você, continua falando mal de você, enfim, fala com a pessoa que está te angustiando. Se a pessoa não quiser ouvir também, não ouve, mas ama, tá bom, não quero desejar mal para ninguém, desejar a morte de ninguém. Já nós desejamos a morte de muitas pessoas, né? Eu estou falando isso por mim, tá? Desejo a morte de pessoas que eu nem conheço às vezes, porque eu vi alguma coisa na televisão, ou porque eu vi alguém fazer alguma coisa, ou porque eu vejo alguém, né, enfim, na rua fazendo mal para outra pessoa. Poxa, se a gente for pensar todas as vezes que a gente pensa mal de outra pessoa, eu vou ficar aqui falando o dia inteiro. Esqueçamos isso, vamos amar o próximo. Ó, não gostei do que você fez, mas siga seu caminho em paz. Diz o que você quer dizer para a pessoa, se você não quer ouvir, tudo bem. Jesus te ama, se precisar de alguma coisa, estou aqui, se precisar de necessidade, né? Vamos acabar com o próximo, ou querer que o próximo fique, né, com fome, com frio, né? Mas também não vamos ficar de amizade falsa. E seja a paz, não a paz que nós entendemos como paz, a paz daquela coisa da televisão mostra, né? A paz de Cristo, a paz que vem de dentro, que excede todo qualquer entendimento. Nosso árbitro, pensa bem, poxa, eu vou falar, aquela pessoa vai falar alguma coisa, não vou falar isso, porque se eu falar isso, eu vou criar um círculo vicioso. Não vamos começar a espalhar isso, espalhar fake news, espalhar ódio, vamos espalhar amor em Cristo Jesus. E vamos agradecer, essa aqui, ó, sede agradecidos. Por que vamos ser agradecidos? Porque nós somos um só corpo de Cristo, somos uma só igreja, nós somos uma só IPT. Irmãos, dentro da igreja nós temos pessoas diversas, pessoas que estão vindo no culto presencial, que queriam que a igreja estivesse lotada. Temos pessoas que estão em casa, que não querem sair de casa. Cada um tem o seu entendimento. Estamos numa pandemia que ninguém sabe nem como começou e como vai terminar. Ninguém sabe do futuro. Vamos respeitar. Nós temos feito o culto aqui presencial, para quem se sente seguro de comparecer, o culto online para quem se sente também inseguro de sair de casa no momento, ou de ir para um lugar com muitas pessoas. Cada um na sua. Cada um na sua, mas a igreja não pode se dividir, né, entre os que querem isso e os que querem aquilo. A igreja é dos que são da IPT, mas que apoiam fulano de tal, ou os que são da IPT ou apoiam ciclano. Não, é uma só igreja, é um só corpo. Vamos parar de dissensão. Eu discordo do que você fala, você pode falar o que você quiser, mas não vamos ficar brigando por causa disso. Não vamos ficar discutindo ou criando contenda. Sejamos e entendamos o que é ser um só corpo, porque o corpo não é nosso, né? A gente fala igreja da Tijuca, igreja presbiteriana, né? Mas o corpo não é nosso, não é da IPT, não é da IPB, o corpo é de Cristo. Como é que a gente vai manchar ou tirar a reputação do corpo de Cristo, nosso Senhor? Nós dizemos que amamos a Deus, a Cristo, sobre todas as coisas, e manchamos o corpo de Cristo por nada. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar nesse momento nossas mentes e corações neste fim único que nós temos. Louvado seja Deus, Senhor, por este dia, por estarmos ouvindo aqui Tua palavra, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossos erros, por às vezes discordarmos de um irmão, fazermos isso virar uma conversa pública, criar dissensão entre as pessoas. Não queremos isso, Senhor. Te pedimos perdão por cada momento que nós falamos ou pensamos até o mal do próximo. Perdão, Senhor. Nos dá esse amor que o Senhor tanto nos fala, nos faz. Esse é um mandamento, eu sei, mas às vezes não conseguimos. Então, pedimos que o Senhor nos coloque mais esforço, nos coloque mais para dentro deste amor que o Senhor mesmo pregou, que o Senhor mesmo fez para tantas pessoas. Te pedimos neste momento que abençoe a nossa igreja, que neste dia 21 de maio completou 54 anos. Este domingo estamos comemorando este aniversário da igreja, que possamos estar reunidos, Senhor, em torno não de uma pessoa, de uma ideologia, ou até de uma instituição, como falamos, né, na IPT, em torno de Cristo. É o aniversário da IPT, é claro. Louvamos a Deus por ela estar aqui de pé, né, neste mesmo endereço, há tanto tempo. Nós louvamos principalmente a Cristo Jesus, porque Ele que foi que construiu a igreja, e se Ele quiser, ela vai ser derrubada. Mas que
o Senhor queira que esse trabalho continue seguindo o seu caminho. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom final de domingo a você, a toda a sua família, que sejamos edificados pela palavra de Deus. Boa semana. Recebamos a bênção do Senhor e que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja, aonde você estiver, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.